Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurodiversos, né? Aqui é o Bruno Costa. Fico feliz de poder receber vocês mais uma vez, né? Hoje, voltado para o público da T21, né? Onde, com a graça, assim, com muita satisfação, de poder estar recebendo no nosso espaço hoje, né? O professor, o doutor Felipe, né? Ele vai se apresentar melhor para vocês. Mas eu quero deixar você, né, que está participando conosco, né, já está acompanhando o nosso canal, de compartilhar a importância desse trabalho. E você que, por um acaso, recebeu esse material, talvez você caiu de paraquedas aqui, não sabe por quê, né? Se inscreva, né, no nosso canal, faça aí, dê o seu like, né? Faça os seus comentários também. E que é muito importante para a gente, para a continuidade desse trabalho, tá bom? Então, vamos ao que interessa, né? Para isso ele veio. Felipe, seja bem-vindo aí, né, ao nosso encontro, né? Já tivemos aí um bate-papo nos bastidores, mas agora de forma oficial, eu quero deixar você bem à vontade, né? Se apresentar, enfim, para a gente tratar dos nossos diversos pontos, né, que temos aqui hoje, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, fisioterapeuta. Trabalho na docência do ensino superior há muitos anos, há mais de 20 anos. E tive um pouco de experiência nesse mundo, como você estava falando aí, né? Que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores. Nesse mundo da T21, aproximadamente 3 ou 4 anos que eu venho me aproximando. A minha especialidade é em neurologia, reabilitação neurológica. Eu trabalho com várias outras áreas, assim como qualquer profissional, né? A gente fala que, antes de tudo, a gente é fisioterapeuta, não é fisioterapeuta disso ou daquilo, a gente atende de tudo. Mas a minha especialização, meu mestrado sempre foi em neurologia e eu sempre dei muita aula de anatomia, voltado para várias áreas da saúde. De 3 a 4 anos para cá, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Zan Mustak, que é médico, é pediatra, geneticista, a maior referência em T21 no Brasil hoje. Ele trabalha com curso, capacitação, atendimento a paciente em São Paulo. E na época a gente começou a trabalhar junto. A princípio era para dar aula só de anatomia, neuroanatomia, desenvolvimento neuropsicomotor, e ele entrava com as características específicas da T21. E de lá para cá a gente veio trabalhando mais tempo junto, e isso foi me aproximando um pouco desse mundo da T21, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E conhecendo um pouco mais essas características aí. Perfeito. E dentro desse campo, né, que, como você partilhava ali comigo há pouco, você percebeu então que é um campo muito amplo, né? Dentro da trissomia 21, né? E aí eu queria te fazer, assim, dentro de uma relação, a seguinte pergunta, né? A primeira de muitas aqui, como a fisioterapia e a neurologia pode afetar de forma positiva, né? Ou até, se de forma errada, até negativa, né? Mas hoje, de forma positiva, para o portador da trissomia 21, né? Eu queria que você fizesse assim, um apanhado dentro dessa questão, né? Como é que a fisioterapia e a neurologia pode estimular ou fazer uma crescente no portador da trissomia 21, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala da trissomia do 21, a gente envolve vários aspectos, né? Então, a gente tem uma síndrome genética que vai gerar algumas características morfológicas específicas da trissomia do 21, e que pode, em alguns indivíduos, gerar algumas comorbidades maiores ou menores. Estava conversando com você nos bastidores, eu acho que o principal fator que complica, não necessariamente a reabilitação em si, mas a inserção desse indivíduo em alguns ambientes, é o fenótipo. Porque ela tem uma alteração de genótipo, ok, mas a partir do momento que você tem características específicas dessa síndrome, ela acaba gerando alguns rótulos, né? Perfeito. Então, assim, o que é importante, assim como toda criança
independente se ela é típica ou atípica, toda criança vai ter um desenvolvimento característico dessa criança, vai ter características específicas. Tem criança que é mais tímida, tem criança que é menos tímida, tem criança que começa a andar com 1 ano, tem criança que começa a andar com 8 meses, tem criança que começa a andar com 2 anos, em relação à base de estímulo. Mas o que se pensa a princípio, a criança tem T21, então a criança vai ter obrigatoriamente um retardo. Esse retardo vai ser muito significativo, vai ter retardo cognitivo, vai ter retardo motor. E, na verdade, as crianças elas têm que ser avaliadas de forma individual. Então, quando a gente fala assim, poxa, como a fisioterapia pode interferir? Como a medicina, o pediatra, a neurologia, né, o neuropediatra vai interferir diretamente nesse processo? Eu acho que é de extrema importância, primeiro, a conscientização e o aprendizado dos pais em relação à síndrome, você saber o que é esperado, o que pode vir pela frente, o que vai vir, né? Então a gente chama até isso de a hora da notícia, né? Como você recebe essa notícia? A gente sabe que alguns pais passam por um período de negação e depois vem a aceitação. Mas quando vem a aceitação, como eu vou tratar? O que é mais indicado para o meu filho? Como eu vou me preparar para receber essa criança com T21? O que é mais adequado para ela? Então, tem crianças que desenvolvem alterações morfológicas cardiovasculares, né? Então, as mais comuns aí são comunicação interventricular, comunicação interatrial, podem passar por procedimento cirúrgico, mas tem crianças que não. Mas eu tenho que saber que, quando meu filho nascer, existe essa possibilidade, ou pode não ter, mas existe a possibilidade disso, existem outros caminhos que posso seguir. Mas o meu filho vai ter que ser avaliado de forma individual, independente do rótulo T21, eu tenho que saber como é o desenvolvimento neuropsicomotor dele, o que é mais indicado para ele. O que é mais indicado? Ele tem que fazer fisioterapia tantas vezes por semana, ele vai fazer fisioterapia todos os dias. O que é mais indicado agora? Fono, TO, fisioterapia, isso vai mudar muito de indivíduo para indivíduo. Então, não tem como a gente rotular e montar um pacote de bolo, uma receita de bolo e falar, olha, a criança tem que fazer isso é mais importante. Não é. Talvez para o teu filho seja mais importante a físio nesse momento e talvez para o filho do outro seja mais importante a fono, talvez o outro seja mais importante a TO. Estava conversando nos bastidores ali com você, que o profissional que mais trabalha, né, e talvez o mais indicado para o acompanhamento da criança é o terapeuta ocupacional. Isso. Mas é importante também que esse terapeuta ocupacional conheça da síndrome, né? Que seja especializado nisso, porque ele vai pegar crianças com características específicas e ele vai atender essas crianças, né? Então, assim, não tem uma regra. O médico, a partir do momento que esse pediatra ele tem uma especialização, ele conhece um pouquinho mais, ele pode ajudar muito, mas principalmente ajudar orientando. Sabe? Então, é claro que tem procedimentos, intervenções pontuais que podem acontecer, aí a gente já sabe. Sempre é legal você ter um médico de referência, buscar um centro de referência para caso você precise passar por alguns procedimentos, algumas intervenções, mas tirando isso, o médico ele vai ter que orientar, avaliar o desenvolvimento, avaliar possíveis comorbidades, o que tem acontecido com ele e assim, qual é a orientação, né? Qual é o próximo passo a seguir. E mais importante, não só o médico e o fisioterapeuta, mas uma equipe multidisciplinar, né? Conversar com um pedagogo na escola, se ele está estudando na escola, vai ter que conversar na escola, conversar com o fono, conversar com o físico. O que é mais importante? Como é que a gente vai ganhar mais com essa criança agora? Conduzir esse ser, até para inseri-lo também dentro de uma sociedade, né? Com certeza. E pegando esse gancho, Felipe, o impacto cognitivo, né? É uma questão até que eu trago assim. Qual o impacto cognitivo na trissomia 21, né? A gente sabe que tem, como você bem colocou, independente se é atípico ou não, cada ser tem um processo de evolução, né? Mas, especificamente na trissomia 21, qual o impacto cognitivo desse ser, né? Até mesmo para o desenvolvimento dele na questão de linha de raciocínio, enfim, como é que funciona isso? Você tem algum estudo, tem algum viés que a gente possa pegar como base e poder assim passar até para quem está... Porque tem muitos pais que estão chegando agora também com essa realidade e não conhecem, né? Como você bem falou, nos bastidores a gente vai tratar muito a questão da aceitação, né? Ora, o pai, né, vive um momento os pais, né, no geral, né, vive um momento de luto ali e não quer saber, né? Tem casos aí que a gente sabe que
até esconde o filho, né? Que a sociedade não sabe que existe o filho, mas como é que esse impacto cognitivo pode afetar e o que se pode ser feito, enfim, dentro dessa temática que eu te passei, né? Então, vamos lá. Em relação a essa parte de aceitação e a forma como ele é tratado, tá? Isso é extremamente importante para a criação da criança, adaptação da criança e para estímulo que a criança vai ter. Então, assim, independente se ela é uma criança típica, atípica, se é T21 ou não T21, essa criança ela tem que ser tratada como um indivíduo normal, assim como todos os outros indivíduos, sem mimimi, sem privilégio, sem Perfeito. tudo e recebendo estímulo. Então, o que a gente fala? Hoje em dia, por exemplo, existem crianças típicas que não têm estímulo, então ficam o dia inteiro no videogame, numa telinha, nisso, naquilo, e acabam não tendo também desenvolvimento. Então, eu sempre falo para os meus alunos, quando eu estou dando aula, por exemplo, de neurologia, todo aprendizado ele é dependente, ele é derivado de repetição. Então, a gente aprende a partir do momento que a gente repete. Só que, às vezes, eu tenho características, eu vou ter mais afinidade, mais facilidade para desempenhar ou para desenvolver algumas habilidades. Perfeito. Então, talvez, para aprender a jogar futebol, você vai me ensinar só uma vez, porque eu tenho alguma facilidade com aquilo. E a outra criança, típica ou atípica, você vai ter que ensinar 2 ou 3 vezes. Você vai numa aula de matemática, às vezes você ensina uma fórmula para um menino de cara, ele já olhou, já bateu o olho, já falou, cara, acho que eu sei fazer isso aqui até de forma diferente. E para um outro, aquilo é mais difícil entrar na cabeça, então ele vai ter que estudar 10 vezes. Perfeito. Então, às vezes eu estou dando uma aula para meus alunos e eu falo, olha, tem gente que tem facilidade, ele vai estudar uma vez, vai ler uma vez e vai entender. E você, talvez para você entender da mesma forma que ele, você vai ter que estudar 3 ou 4 vezes, mas você vai ter outras habilidades que talvez ele não tenha. Tem gente que é mais sensitivo, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual. Assim, então cada um tem uma forma de aprender. Então, isso independente se a criança é típica ou atípica. Aí você pega, por exemplo, mas qual a característica do T21? Então, vamos lá. Em neurologia, a gente vê o seguinte, existem algumas alterações também. Do mesmo jeito que existem alterações de fenótipo externas, tem algumas alterações internas. É comum a gente ter, por exemplo, no indivíduo com T21, que a gente chama de agenesia de corpo caloso. Tá? O corpo caloso é uma estrutura que fica interposta entre os 2 hemisférios cerebrais e que faz uma comunicação entre os 2 hemisférios. Então, quando a gente fala de lateralidade, dominância lateral e tudo, então, principalmente quando a gente fala da fala, tá? Ah, poxa, mas meu filho é verbal, meu filho é não verbal, ele está demorando muito a verbalizar. Mas por quê? Porque na área da fala a gente vai ter os 2 hemisférios, mas a gente tem um hemisfério dominante, que é o nosso hemisfério esquerdo. Então, se eu tiver uma alteração e um comprometimento nesse corpo caloso, às vezes o que eu estou aprendendo ou recebendo de estímulo do outro lado não está chegando aqui, eu vou demorar um pouco mais de tempo para desenvolver. Felipe, mas então eu não vou conseguir desenvolver? Vai. Só que agora, além de algumas dificuldades, você tem uma outra barreira. Mas não é que você não vá conseguir, é que ele vai ficar mais difícil para você. Então, como que eu vou ter que fazer para trabalhar isso? Então, eu vou ter que trabalhar com essa criança de forma diferente, dando mais estímulo. Então, existem coisas mais específicas para isso. Mas o principal de tudo, tá? que eu sempre falo para as pessoas, é você diagnosticar esse indivíduo, você avaliar esse indivíduo como um indivíduo e não como T21, como se fosse um pacote geral, porque é uma coisa muito ampla. Eu posso ter 10, vou pegar 10 indivíduos com T21 e os 10 vão ser diferentes. Então, talvez um tenha demanda maior para isso, outro vai ter demanda maior para aquilo. E como é que eu vou tratar? Eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Então, eu vou ter que fazer uma avaliação individual e ver para aquele indivíduo o que eu vou ter que priorizar agora. Perfeito. O que é melhor para ele. Não, perfeito. Então, isso aí não te cortando, tá? Não, claro. Assim, é importante, né? Quando a gente tem... por isso a importância desse canal da gente construir, né, além da informação diária, de forma simples, né? Mas também a parte técnica mesmo, né? Como o senhor bem coloca aqui, né? Para que a gente possa também entender justamente quando a gente é confrontado com essa dificuldade, porque às vezes você acaba querendo fazer comparativo do teu filho, né? Eu já fiz muito isso, porque o Gabriel, o Pietro já andava com 1 ano e 7 meses, o Pietro já estava andando, e o Pietro já... Não, calma aí, né? Porque eu tenho a parte típica e atípica. Cada um tem o seu processo de aprendizagem, né? Logicamente, quanto mais você incentivar, repetir, né? Dessa forma, eu acho que de uma forma mais simples, né? Repetir o processo, né?
a criança o ser vai absorvendo mais, né? E daí ele consegue continuar uma vida tranquila, né? Sem muitas, né, dificuldade, né? A gente sempre fala assim, você não pode comparar. Aí eu tenho 2 crianças com T21. Eu não vou comparar uma criança com outra criança. Eu vou comparar, se você é pai de uma criança com T21, eu tenho que comparar o meu filho com T21 agora com o meu filho de T21 há 6 meses atrás. Perfeito. Ou seja, qual foi a evolução dele? E não porque você vai pegar crianças com T21, às vezes a gente tem até alguns problemas, porque assim, a gente vê em alguns podcasts, em alguns lugares, poxa, vamos trazer um indivíduo com T21 que já tem faculdade, que está trabalhando, primeiro advogado com T21, o T21 que está lá não sei o que lá. Mas aí você às vezes gera uma expectativa de, poxa, o meu filho também vai chegar lá. Mas aquilo ali é um caso que pode acontecer. Pode acontecer, pode não acontecer nunca, também pode acontecer. Então, assim, eu tenho que saber que existe a possibilidade que, apesar de ter T21, você tem todo um mundo aí de descoberta, você vai ter deficiências, você vai ter incapacidade, mas assim como qualquer outro indivíduo também, que é típico, que tem dificuldades, que tem deficiências, que tem incapacidade, mas que eles vão procurar uma vertente daquilo que eles têm mais habilidade e vão desenvolver aquilo, independente das dificuldades. Talvez você tenha que repetir mais, talvez eu tenha que trabalhar mais, mas eu consigo chegar lá. Agora, se você faz um bom diagnóstico, você sabe que tem crianças que talvez não vão conseguir chegar lá. Então, por que eu gerar uma expectativa nesse pai de que ela vai chegar? Mas até para isso, você tem que avaliar, e essa criança tem que ser bem avaliada. Então, tem crianças, por exemplo, que têm dificuldades muito grandes e elas são não verbais e tem uma tendência a ser não verbal. Entendeu? Então, você fala assim, pô, estimulei, vou trabalhar o máximo que puder. Mas beleza. Mas paralelo a isso, vamos desenvolver outras formas de linguagem? Entendeu? Porque assim, não é porque ela é não verbal que ela não vai se comunicar. Perfeito. Paralelo a isso, vamos trabalhar uma outra vertente para você não ficar... Eu falo isso às vezes quando eu recebo outros pacientes, por exemplo, pacientes neurológicos, que vêm com um diagnóstico de que não vai mais voltar a andar. Então, pô, se ele tem um prognóstico de que não vai voltar a andar, não significa que ele morreu por causa daquilo, não significa que ele não possa mais andar de carro, que ele possa mais viajar. Não, existe a mesma possibilidade, só que assim de forma diferente, com adaptações. Então ele vai fazer de forma diferente, mas vai acabar atingindo o mesmo objetivo. Né? Então essa conscientização, isso aí só vem com informação, sabe? Então assim, os pais eles precisam se informar e ter informação de qualidade, sabe? Não ficar comparando, não ficar com esse negócio. A gente sabe que nesse mundo da T21 existem muitos grupos e aquele negócio de um falou, nossa, meu filho fez isso, deu certo. Ah, então vou tentar no meu também. Poxa, não é bem por aí. Porque meu filho fez isso, deu certo, mas talvez o meu filho tenha uma avaliação completamente diferente. Como a gente falou, né? Não é uma receita de bolo, né? Porque até receita de bolo sola, né? Você faz de um jeito, eu faço de outro e... Assiste lá e no dela deu certo, no meu deu. Então, assim, sempre tem que ter um respaldo clínico legal, um médico te acompanha, alguém que te oriente, para não ficar dando ouvido e filtrar um pouco. Porque tem gente que tem essa capacidade de filtrar essas informações que estão chegando. E tem gente que não tem condições, não tem capacidade de filtrar. Então ela acaba comparando sempre o filho dela com o filho da vizinha. Né? Não, mas o filho da vizinha já consegue, nosso filho da minha amiga já está fazendo, então eu também tenho que fazer aquilo. Não, talvez não seja. Às vezes eu brinco, você vai numa academia, por exemplo, e vê um cara fazendo um exercício mirabolante. Nossa, eu quero fazer aquilo ali. Fala, peraí, cara, aquilo ali é para ele, não é para você. Entendeu? Então cada um trabalha de forma diferente. Eu posso atingir o mesmo objetivo, talvez eu consiga fazer aquilo um dia, mas não necessariamente nesse momento. Aquilo não é o mais indicado para mim nesse momento. Perfeito. Assim, com essa linha, né, que você continua aí, já meio que respondeu até a minha outra pergunta, né, que seria a motivação e engajamento. Assim, o que fazer fora do espaço terapêutico, né? Como a gente tem que se comportar, nós, como tutores, pais, né, da criança lá que tem a trissomia 21, como se comportar aí, meio que você já meio que definiu, né? É justamente dar esse estímulo, né, de buscar outras vertentes para chegar ao mesmo objetivo, né? Porque o meu filho não fala, que não tem uma outra forma de comunicação, ele vai encontrar, né? Então, assim, essa motivação e engajamento também cabe muito também ao responsável também, né, o Felipe, porque muitas das vezes a gente fizemos até um podcast paralelo aqui, né, a gente conversou bastante,
justamente isso, o pai sai muito cedo, a mãe sai muito cedo, né? E tem que deixar com alguém tomando conta. Às vezes é uma babá, às vezes é uma avó que já está com uma certa idade, né? Até para manusear tudo aquilo. E deixa a criança ali sentada, sem estímulo, sem continuidade das atividades que é apresentada dentro de um espaço terapêutico, né? Com a fisioterapia, a fono, e não dá essa continuidade, né? E é importante dar essa continuidade também, né, o Felipe? Sim. Assim, é importante que o profissional que está trabalhando com essa criança, sabe, se ele é fisioterapeuta, se ele é terapeuta ocupacional, se ele é pedagogo, que ele tenha orientação, que todos os profissionais conversem, que essa criança ela seja avaliada e acompanhada de forma individual, tá? Então, assim, o prognóstico ele vai depender muito da avaliação. Então, a gente, quando você fala assim de expectativa, poxa, como é que vai ser a motivação dele? Eu sempre faço comparativo com outras coisas, por exemplo, que às vezes são coisas mais fáceis da pessoa associar. Se você vai na academia, por exemplo, e vai fazer um fortalecimento, e o cara pega um treinamento para você, que seja um treinamento muito difícil, que às vezes eu brinco com os alunos, que eu falo assim, cara, às vezes você vai numa academia e parece que o cara te passa o exercício, parece que é para você não conseguir fazer, para ele se sentir melhor do que você. Aí você sai de lá com um aspecto de derrotado. E aí você fala, caraca, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas parando para pensar, qual a motivação que eu tenho de voltar para a academia se eu não vou conseguir fazer aquilo? Então, dentro da reabilitação, a gente sempre fala o seguinte, que a gente tem, na fisioterapia, existem várias técnicas para tratar. No adulto, a gente trabalha muito com facilitação neuromuscular proprioceptiva, com criança também, quando ela já entende um pouquinho mais, mas tem técnica do Bobat, tem várias outras técnicas que trabalham dentro da fisioterapia para estimular, mas a gente sempre visa a mesma coisa. Gero alguma dificuldade, algum obstáculo para a criança, mas desde que eu saiba que a criança é capaz de vencer aquele obstáculo naquela sessão. Então, eu venho, atendo uma criança, faço uma avaliação, e sei que essa criança tem dificuldade para subir e descer, ou para ficar em pé sozinha, ou para andar aqui sozinha, tudo, mas ela tem potencial, ela já faz próximo daquilo. Então a gente avalia, trata e ao final da sessão você reavalia e ela fala, caramba, eu não conseguia fazer, já estou fazendo. Ou seja, poxa, eu quero voltar no tio, porque já eu tô, entendeu? Eu tô ganhando. Aí no outro dia ela já conseguiu fazer aquilo, ensina, conversa com os pais, vai aumentando a quantidade e a qualidade do estímulo, todo mundo interagindo, todo mundo saber o que ela tem que fazer, né? Sempre parar com aquela coisa de vitimismo. Ah, meu filho tem T21, eu faço para ele. Não existe. Perfeito. Né? Esquece que a criança tem T21. Ah, mas ela demora muito tempo para escovar o dente. Deixa o tempo dela, deixa ela escovar. Ah, mas ela demora muito tempo para se vestir. Respeita o tempo dela, acorda mais cedo. Deixa ela fazer, porque tudo aquilo que você faz pela criança, você tira o potencial dela. Então, se ela demora muito para amarrar o tênis dela hoje, se vira, entendeu? Vai amarrando aí, vai sofrendo aí. Vai demorar 5 minutos hoje, daqui a pouco você demora menos, mas por quê? Porque ela está treinando. Se todo dia alguém chega lá e amarra o tênis dela, ela perde aquela capacidade. E tinha uma coisa, cara, que é super curiosa, que eu aprendi depois até com o Dr. Zan, numa aula dele, que ele estava falando sobre... Eu pensava também diferente, em relação à parte de escola. Falei, poxa, o que fazer? Porque eu tenho uma filha que ela não tem T21, como eu estava te contando, mas ela é especial e ela teve um problema, porque a APAE só aceita até 18 anos. E depois dos 18 anos ela teve que sair da APAE. E ela sempre passou por várias situações e vários colégios falavam, não, tem que se tirar e colocar num colégio especial, tem que tirar e passar para isso, tem que tirar e passar para aquilo. O que a gente percebeu? Ela tinha um déficit cognitivo muito significativo. A gente sabia que aquilo não ia ter como melhorar muito, mas ao mesmo tempo a gente ficava tentando forçar para aprender e tal. Acabou que hoje ela tem 22 anos, 22, 23 anos, e ela não tem a mesma coisa. Mas qual é a grande falha que a gente cometeu nesse sentido? Ela não tem vínculo afetivo com nenhum colega da escola. Então, esses dias eu estava assistindo até uma palestra dele e tudo, ele estava falando sobre isso. Falou que hoje em dia o mais importante é a construção de vínculo para essas pessoas. Assim, porque se eu estudo num colégio regular, com crianças típicas, mas o meu filho tem dificuldade... então antigamente pensava, poxa, reprova. Aí ele reprova, pega outra turma. Reprova, pega outra turma. Reprova, pega outra turma. O que vai acontecer depois de um tempo? Ele vai ficar desestimulado. Porque a cada turma que entra... Ele é o T21 da turma, ele é o excluído da turma e tal. Agora, se você pegar uma criança que entrou no colégio junto com outras crianças, porque até certa idade não existe maldade nessas crianças, entendeu? Então ele vai conhecer o menininho, o amiguinho é diferente, mas ele não sabe que tem T21, que tem isso, que tem aquilo. É o amiguinho é diferente, mas ele conheceu o amiguinho ali.
Estudou lá no maternal com o amiguinho, estudou na creche com o amiguinho, foi, não sei o que, foi desenvolvendo com o amiguinho. Quando esse amiguinho chega na 5ª ou 6ª série, é o amigo dele. Perfeito. Entendeu? Poxa, é o meu amigo, é o Gabriel, é o Felipe, tudo, é o meu amigo. Entendeu? Então, ele vai ajudar, ele vai ter vínculo afetivo. Se essa criança ela tiver dificuldade, hoje em dia tem as pessoas que fazem um acompanhamento do professor, que dão um suporte fora, mas é importante que essa criança vá desenvolvendo junto e vai até terminar junto com todo mundo. Porque se a gente parar para pensar, você mesmo, você deve ter, às vezes a gente tem poucos, mas a gente tem amigos que a gente construiu na nossa infância, que você fala, cara, o cara estudou comigo na 4ª série, na 5ª série, na 6ª série, e é um laço afetivo que você leva pro resto da vida. Nossa, entendeu? Caramba. E às vezes essas crianças têm dificuldade de formar esse laço afetivo, porque elas ficam quicando, aí é a mesma coisa, a criança troca toda hora de escola. Aqui a gente não tem tantos problemas, que Teresópolis é pequeno, você troca de escola, mas eles encontram na esquina, do mesmo jeito, né? Mas você vai numa cidade grande, troca de escola, aí no outro, troca de escola. Qual é o vínculo? Ou seja, é como se ela, a cada ano ela tivesse que passar pelo mesmo processo de rejeição, aceitação. E no outro, ela já é conhecida no outro. E se ela foi conhecida já lá do começo, ela já é tratada de forma diferente, porque a criança lá atrás ela não vê essa maldade. Perfeito. Então, os próprios amigos vão defender ele, vão ser mais parceiros, vão tratar aquela criança que teve 21, apesar das dificuldades, como se fosse um irmão mais novo, um caçula, um mascote da turma. Ou seja, ele é muito mais querido, muito mais abraçado do que aquelas pessoas que passam por outro. Eu parei para pensar nisso depois também. Quando eu escutei isso, eu falei, caramba, faz todo sentido. Faz sentido. Ou seja, ele não vai formar no 3º ano, talvez com a mesma condição dos outros, mas ele termina. E outra, hoje, a gente saiu brinco, porque eu dou aula em faculdade, hoje tem o pessoal que faz o EJA. E que você fala assim, poxa, o cara faz o EJA em 3 semanas, porra, por que o outro cara que veio fazendo com todas as dificuldades não tem a mesma coisa? Exatamente. Entendeu? Então, assim, para essas crianças, o vínculo afetivo é extremamente importante. Né? Por quê? Porque senão o vínculo afetivo vai ser só familiar. É só a minha irmã, talvez não tenha irmão, ou é só meu pai, é só a minha mãe, aí fica aquela mãe super protetora, porque tudo é o meu filho, porque o meu filho não pode ir com os outros, tudo. Agora, quando ele tem uma roda de amigos, os amigos defendem ele sai com os amigos sozinho, a mãe faz bem para a saúde do casal também, porque a mãe sabe que ele pode sair com os amigos, que ele tem um círculo de amigos deles, tudo, que vai proteger, que vai cuidar, que vai acolher e que vai tudo. Então, isso é extremamente importante. Pô, interessante você colocar isso, Felipe, porque assim, é uma realidade que eu vivo. Você colocando isso, eu vim trazendo na memória, né? Na questão até do meu pequeno lá, do Gabriel, e de fato, o quanto que ele evoluiu nesse quesito de laços afetivos, porque desde lá do maternal, né, agora está indo para o nível 2, é a mesma turma, não houve essa desmembramento, né? Mudou uma criancinha ou outra ali, logicamente por outras questões, mas a base está bem sólida ali, e as crianças que protege, se podemos dizer assim, né? Às vezes vê que o Gabriel está encontrando a dificuldade de abrir um pote, vamos lá e ajuda a abrir o pote, né? Que é uma troca também, que claro. acaba sendo uma troca também, né? A criança típica, ela crescendo com crianças atípicas, ela começa também a enxergar o mundo de uma outra forma também, né? Com certeza. Né? E acaba a parte humana, né, podemos dizer assim, acho que equilibrada, né? Há um equilíbrio ali, né, de você se solidarizar pela dificuldade do outro e até impulsionar, porque eu já cheguei em momentos de recreação, vai Gabriel, as crianças, Gabriel, né? Então assim, vocês vão escutar bastante falar do Gabriel aqui, tá, gente? Então assim, você vê que as crianças têm típica está dando um incentivo. E ele, da forma dele, também incentiva também. Então é muito interessante. E é uma coisa natural, não é uma coisa forçada, né? Aquele negócio de forçado. Você vê que é uma coisa de amizade, de vínculo mesmo, que eles têm. Isso que você falou das crianças típicas também é completamente diferente, porque assim... o desenvolvimento dessa parte mais humana, mais empática das crianças em relação a essa outra criança, ela começa a ver diferente do que aquele menino que nunca estudou e de repente vê aquele outro como se ele tivesse um problema e tudo, e gera um distanciamento. Essas pessoas não, que já tiveram esse tipo de vivência, esse tipo de laço lá atrás, eles enxergam um carinho porque eles sabem mais ou menos. Então, assim,
aquilo que a gente estava falando, não necessariamente só a criança atípica vai ter dificuldade. Toda criança tem dificuldade, algumas mais com isso, outras mais com aquilo, mas é muito mais fácil você entender a dificuldade do próximo, você passar a ter empatia pelo próximo, você acabar, né, vendo essas facilidades e acabar aceitando as suas próprias fragilidades também, que isso é importante. A gente vê hoje, por exemplo, nesse mundo muito competitivo, gente que sofre muito. Eu tenho uma filha de 13 também. Esse dia eu estava conversando com ela chorando. Não, porque colégio, agora eu tenho que escolher por onde eu vou fazer o primeiro ano, porque depois eu quero fazer vestibular, e sofrendo. Eu falei, cara, mas está sofrendo por quê? Eu falei, eu nunca te cobrei nada, você pode escolher. Em outras épocas a gente cobrava filho, cobrava aquilo. Hoje, pô, eu não vou te cobrar nada. Se você passar no vestibular, passou. Se não passar, também estuda mais um ano. Cada um tem o seu tempo e tal, não sei o quê. E aí a gente sempre conversa muito com isso, sabe? Porque existe, às vezes, uma cobrança da pessoa, mas a gente tem que respeitar o tempo, né? Ou seja, às vezes não é o teu tempo para passar. Tem um cara que vai lá e passa no vestibular de primeira. Tem um cara que vai lá e demora 7 anos. Pô, e tenta. Mas assim, essa cobrança, você tem que saber que a gente não vai conseguir tudo sempre. Sim. Nem todo mundo consegue. Então, mesmo que você seja mais estudioso, mesmo que talvez você seja mais preparado para aquilo, mas naquele dia, às vezes, não deu certo. Tá legal, né? É vida que segue, vida que entendeu? segue. Então, isso é importante para as E assim, dentro dessa área de especialização tua, né, neuro, né? Tem alguma estratégia que você consiga partilhar conosco, com os pais que estão chegando agora no canal, assim, tem alguma estratégia para que a gente possa aplicar ou é aquela situação? Não, Bruno, a gente precisa avaliar o indivíduo, né? Não tem uma receita, não, mas tem alguma coisa que a gente possa, no nosso cotidiano, potencializar mais esse lado, Felipe? Tem alguma estratégia assim ou não? Cara, não. Não tem, né? Assim, o que acontece? A gente vê muita coisa hoje aí. Hoje a internet ela serve como uma ferramenta muito positiva para muitas coisas, facilita muito o acesso de muita gente a tratamento, a tudo, mas, poxa, pelo menos uma consulta, uma avaliação com um especialista essa criança tem que ter, né? E um acompanhamento. Hoje em dia a gente tem até as teleconsultas ou teleatendimento. Então, às vezes, poxa, eu quero ser consultado por um cara que é referência, mas o cara é de São Paulo, mas eu consigo marcar uma hora, fazer um teleatendimento, a pessoa fazer uma avaliação e entender. Porque assim, quando a gente está estudando desenvolvimento neuropsicomotor, existem fases de desenvolvimento que são esperadas para cada idade. Então, até os 2 meses a criança apresenta isso, 1 mês apresenta isso, aí depois ela começa sustentando cabeça, depois ela tem sustentação de tronco, depois ela começa a ficar de pup, depois ela vai começar a engatinhar, depois ela engatinha, fica em pé, aí anda com a perna, com a base alargada, depois vai andando. Ou seja, existe todo um histórico de desenvolvimento neuropsicomotor. Independente se a criança é típica ou atípica, cada uma vai levar um tempo para aquilo. Mas quando a gente fala assim de padrão de normalidade, o normal é aquilo que a maioria das crianças apresenta. Então, quando a gente fala assim, o marco de desenvolvimento neuropsicomotor da Márcia é de 1 ano. Tem um índice porque a maioria das crianças andam com 1 ano. A marcha o marco de desenvolvimento da fala é de 1 ano, mais ou menos. Então, com mais ou menos 1 ano, a criança começa a falar. Então, isso é um marco de desenvolvimento importante. Mas a gente sabe que as meninas falam muito antes. Elas falam muito mais, falam muito melhor e começam a falar muito antes. O menino começa a verbalizar depois, às vezes com 1 ano e pouco, tudo. E quando fala com um vocabulário muito mais pobre. Mas isso são características. Então, assim, não é porque está falando depois ou está falando antes que tem um atraso ou não por causa daquilo. Quando foge muito desses marcos, aí a gente fala que tem um atraso. E aí a gente tem que observar. Esse atraso é por causa da dificuldade ou esse atraso é por falta de estímulo? Como essa criança está sendo estimulada? E aí cada criança vai ter algumas características. Então a gente está falando, como é que a criancinha senta? Como é que a criancinha rola? Ela senta em W, ela senta em Buda, ela tem controle de tronco, não tem controle de tronco? O que é mais adequado para ela? Então assim, o ideal é que ela passe por uma consulta, faça a avaliação e na avaliação, que os pais acompanham a avaliação, que eles sejam orientados. E aí vai existir uma orientação mais específica. Por exemplo, a gente sabe que essas criancinhas, então, com T21, elas têm uma tendência de ter alteração de tônus. Então, vão ser hipotônicas. Mais hipotônicas ou menos hipotônicas. Explica para o pessoal que está acompanhando, que muitas das vezes, quando eu falo, né, da questão do hipotônico, o
que é? Né? O que seria o hipotônico? Para o pessoal entender. Então, o tônus muscular, a gente chama de tônus muscular, é um estágio de pré-contração do músculo. Então, o nosso músculo ele tem uma propriedade que a gente chama de propriedade elástica, ou seja, ele vai ter a capacidade de esticar e de voltar sempre à posição inicial. Tá? Só que a gente pode ter um tônus maior, ou seja, eu tenho uma hiperativação do tônus, não necessariamente uma hiperativação, tá? Meu tônus está dentro de um parâmetro de normalidade, só que eu tenho um tônus maior, que é o que acontece, por exemplo, em relação a homens e mulheres, por questões hormonais. O homem ele tem um tônus maior, então ele tem maior capacidade de força, mas menor capacidade elástica. A mulher ela tem um tônus menor, então o músculo parece como se fosse um pouquinho mais flácido, mas não é hipotônico, tá? É só característica feminina, mas ela tem menor capacidade de gerar força e maior capacidade de flexibilidade. Na criança que é hipotônica, aí ela já foge de um padrão de normalidade e ela já entra num padrão então de hipotonicidade. Nessa hipotonicidade, então, ela vai ter um tônus mais baixo ainda do que esse da mulher. Ela vai ter muito mais instabilidade articular, vai ter menos capacidade de gerar força, mas não em todos os músculos necessariamente, porque tem músculo que fala, poxa, mas ele não tem tanta força, mas não precisa necessariamente nesse momento dessa força. Mas no primeiro momento, eu vou me preocupar com que tipo de força? Força de musculatura estabilizadora, porque para eu me sustentar em pé, para eu andar, para eu ter uma boa base, eu vou ter que ter uma boa sustentação e eu vou depender necessariamente de músculos. E quando você tem um indivíduo que ele é hipotônico, talvez ele não tenha uma boa base, uma boa sustentação. Então eu posso ter alterações na pisada, então eu posso ter um pé que na verdade não é nem um pé plano, é um pé desabado. O pé desaba mesmo para dentro, ou seja, porque ele não tem tônus suficiente para manter. Então hoje para isso existem as palmilhas ortopédicas. Aí fala assim, poxa, mas que palmilha que eu compro? A palmilha é individualizada. Porque a pisada do Gabriel é diferente da pisada do Bruno, que é diferente da pisada do Felipe, da pisada dos outros. Então, assim, como é feita a palmilha? De forma individualizada. Avalia como é a pisada dele hoje. Faz a palmilha. Depois, como é que está a palmilha dele daqui a 6 meses? Adapta de novo, vai fazendo. Existe uma progressão. Então, não é aquele negócio, eu vou chegar e vou comprar como a óculos. Poxa, eu não estou enxergando direito, vou comprar um óculos. Vai na rodoviária, vai uma banquinha daquela e coloca. Né? Não existe isso. Eu sei que às vezes a gente faz esse tipo de coisa. De maluquice. Né? De maluquice. Mas assim, qual é o teu parâmetro de mensuração? Se eu comprei um óculos lá na rodoviária que tinha uma lente tal, você viu para mim? Quantos graus? Não sei. Então, e daqui a tanto tempo? Não sei. Aí como é que você está progredindo com aquilo? Então, a partir do momento que você tem uma avaliação, você sabe em que estágio você está, como é que você está acompanhando esse desenvolvimento e se ele está progredindo ou não. E a pessoa que vai fazer a palmilha vai acompanhar, o pai vai acompanhar. Então, existe todo... A gente chama isso, cara, quem trabalha muito com isso, o pessoal da educação física, trabalha... E eu, na educação física, eu aprendi esse termo, que eles chamam de periodização. Quando eu falo de treinamento, periodização de treinamento. Hoje eu falo para os meus alunos de fisioterapia, periodização de tratamento. O que é periodizar o tratamento? Eu tenho que avaliar, ter o prognóstico desse meu paciente, saber como ele está hoje e programar a evolução dele dentro das capacidades e das potencialidades desse indivíduo. Perfeito. Então eu sei que ele tem potencial para daqui a 6 meses estar assim. O que eu vou programar para os próximos 2 meses, 3 meses, 6 meses para ele fazer, para lá ainda daqui a 6 meses eu reavaliar ele, ver esse nível de evolução e como foi essa evolução. Então ele vai ter que fazer físico quantas vezes por semana, fono, o que é mais importante para ele agora, conversar com os pais, com o médico, todo mundo falou assim, olha, a equipe multiprofissional e multidisciplinar, ela tem essa função. Deixa eu falar, assim, claro. Você é formidável, assim, já vai antecipando até um questionamento. Então, assim, a grande importância, o que você vai entrar agora, eu acredito, a importância desse grupo multidisciplinar, né? Porque eu acho que ali em conjunto vai chegar a um ponto onde falar, olha, fulano vai precisar, como você estava colocando, tantas vezes de fisioterapia, tantas vezes de fono. Então, assim, o quanto que essa importância acrescentando na tua fala, né, que se você logo não cortando a sua linha de raciocínio, mas o quanto é importante esse trabalho da equipe multidisciplinar para, principalmente no caso hoje que a gente está tratando, da trissomia 21, né, do portador da trissomia 21. O quanto que de impacto ele, de fato, traz para a vida, uma vida normal, vamos dizer assim, desse portador da trissomia 21, o Felipe. Você quer ver uma coisa que é interessante em relação a isso?
Às vezes eu recebo muita mensagem falando, poxa, o que é mais importante para o meu filho hoje? Isso. Porque para pensar. Você tem o Gabriel e o Gabriel às vezes tem algumas demandas. Aí eu falo, poxa, o Gabriel tem que fazer físio 5 vezes por semana. Mas eu esqueço que o Gabriel tem que fazer 5 vezes por semana, mas ao mesmo tempo, às vezes o Gabriel está tendo que tomar um leite especial, um suplemento especial, que é mais caro. Às vezes o Gabriel tem outras necessidades, às vezes o Gabriel também faz a fono, às vezes o Gabriel também faz hidro, às vezes o Gabriel também faz isso, faz aquilo. Então a gente tem que parar quando você tem essa equipe multi e falar, poxa, o que a gente tem ou como é que a gente vai tratar desse indivíduo dentro das potencialidades que ele tem e o que é prioridade para ele agora. Tem gente que tem possibilidade de oferecer de um tudo. Então, assim, se eu posso fazer fisioterapia todos os dias, que maravilha para mim, né? Mas sem deixar de lado as outras possibilidades. Até porque, quando você faz fisioterapia, você vai fazer uma sessão de 30, 40, 1 hora, tá? E aquilo não vai fadigar a pessoa, não vai saturar a pessoa por causa daquilo. Mas aquele mesmo estímulo da fisioterapia, se ele for passado para o país, se ele estiver recebendo aquelas informações e aqueles estímulos em casa de forma adequada, talvez nem toda criança precisa de fisioterapia 3 vezes por semana. Tem crianças que precisam mais, tem crianças que precisam muito mais de terapia ocupacional. E tem crianças que precisam muito mais. Poxa, nesse momento, o principal para ele, se eu tiver que investir, só tiver dinheiro para isso, o principal para ele é a fono. Por quê? Porque o resto ele está vindo num desenvolvimento bom, mas agora a gente tem que atacar a fala dele. Mas isso tem que ser muito bem conversado. Por isso é muito importante essa equipe multiprofissional, que ela seja uma equipe multiprofissional bem afinada e sem vaidade. Tá? E porque tem isso também, né, Felipe? tem muito disso. Então, assim, eu tenho que saber que, cara, para o Gabriel agora, talvez eu não seja o profissional mais importante para ele agora. Você agora procura o fono. E o fono saiba reconhecer que vai chegar um momento, poxa, agora é a hora do TO. Ou eu consigo abranger tudo, eu consigo estimular tudo, todo mundo conversa. Porque, assim, todo mundo está trabalhando em prol do desenvolvimento do indivíduo. Então, não adianta eu trabalhar para cá, o outro trabalhar para lá, cada um trabalhar numa vertente. Todo mundo tem que trabalhar afinado, na mesma direção. Né? Então, poxa, eu estou dando uma coisa aqui, você está estimulando outra coisa lá, que o outro está estimulando outra. Fora, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de medicamento. Acontece isso, Felipe? Muito. Na tua experiência, muito. Acontece isso. Muito. Então, tem fisioterapeuta que tem medo de perder o paciente. Porque se eu indicar para TO, o cara não volta mais aqui, porque pode gostar mais do outro. Então, assim, existe, infelizmente, essa questão da dependência financeira também. Eu falo, às vezes, para os meus alunos, né, estão formando, tudo, começa a atender um paciente neurológico e não sabe dar alta. Eu brinco, às vezes, com o pessoal da psicologia, falo, cara, vocês não vão dar alta para paciente nunca, não? O cara está fazendo terapia há 40 anos e nunca vai receber alta. Porque, assim, às vezes ele vai criando uma muleta, eu dependo daquilo e vira um ciclo vicioso. E você tem que saber, cara, eu vou avaliar qual o prognóstico desse paciente? Onde eu quero ir com ele? Cheguei onde eu quero ir, está no limite dele, um abraço, procura outro profissional. Aqui, o que a gente tinha que ganhar aqui, vida que segue. Você vai estar falando, por exemplo, do Sara, né? Isso. A rede Sara. A rede Sara é muito assim, você trata lá o que você tem para ganhar. Isso. Você tem para ganhar em tantos meses, entendeu? Então a gente vai bombardear, vai dar todos os estímulos que você tiver. Chegou naquele período, um abraço para você, vida que segue. Você já sabe o que fazer daqui para frente. Então não adianta ficar procurando muleta, você sabe qual é o seu direcionamento. Então por isso é muito importante, cara. Os pais, eles são a chave de tudo. Então, a partir do momento que os pais eles são bem informados, né, eles têm uma educação em saúde em relação ao filho, eles vão saber o que é melhor, o que é mais importante em cada momento e vão saber atuar e vão saber ajudar. Isso é importante, porque a gente sabe que nem todo mundo pode pagar tudo, né? Mas isso aí vai moldando. Sobre a avaliação continuada, né? Como é que a gente consegue criar um parâmetro assim? Porque assim, eu tenho acompanhado a partir da chegada do Gabriel, né? Eu vejo muito isso da questão assim, quando você falou sobre vários grupos, né? Quando você citou a questão de vários grupos, né? E faz isso, faz aquilo, deu certo aqui. Inclusive, um relato nosso, tá? Depois a esposa fica até um pouco brava comigo, mas eu vou falar aqui. Porque a gente precisa ser também muito transparente. Eu acho que a gente precisa trabalhar com transparência aqui, né? Uma determinada sessão com a doutora Mônica, né? Aí tinha uma paciente, né, da mesma faixa etária do Gabriel, e a menina já sentava, e o Gabriel não sentava. O Gabriel, ele fez o processo, pulou o processo, ele
Porque primeiro senta para depois engatinhar, não é isso? Ele começou a engatinhar antes. Engatinhar antes. E doutora Amanda, calma que a gente vai entrar no processo, o Gabriel vai entrar no eixo. E aí, lógico, assim, na época onde estava sendo atendido, chegou justamente nesse patamar. Olha, Bruno, e Luciane, daqui para frente eu não posso mais. O que eu tinha que alcançar com o Gabriel, eu já alcancei. Mas é possível fazer uma continuidade com esse profissional? Esse profissional, ou ele chega num estágio que, se ele intervir, pode ser prejudicial para o ser ou não? Não é prejudicial de forma nenhuma. É que, na verdade, assim, você pega algumas pessoas que têm uma demanda muito grande, e aí vai ter gente que tem demanda muito grande. E qual o ideal? Até você estava falando antes, você perguntou, poxa, quando que ele precisa começar a tratar? A gente sempre fala assim, quanto mais precoce, melhor. Quando que eu preciso saber ou ser informado que eu vou ter um filho com T21? Na hora do parto, pós, antes? Quanto antes, melhor. Por quê? Porque você tem como se programar. Apesar da notícia, poxa, mas ainda está gestante, vou ter uma notícia, vai sofrer durante a gestação, mas vai sofrer depois, mas você vai se preparar para aquilo. Você vai se preparar da forma mais adequada, você já vai ter tempo de, durante a gestação, já procurar um médico da sua confiança, escutar uma opinião, escutar outra. Falou, pô, que caminho eu vou seguir? Esse. Eu vou acreditar nesse cara, para não ficar pulando de profissional em profissional, escutando o que cada um fala, ver quem é referência ou não para aquela situação, para aquele determinado caso clínico. Então, já achei meu médico de referência, já achei meu fisio de referência, vou acompanhar por aqui. O acompanhamento com a fisioterapia para o paciente de T21 vai ser para a vida toda. Só que às vezes, cara, tem o T21 que está lá já com 20 anos, 25 anos, está na academia. Mas o músculo dele não é igual. A adaptação muscular não é igual, a adaptação óssea não é igual. Então, ele pode fazer academia? Pode, mas vai ter algumas restrições, né? Então, a gente sabe assim, vai ter coisa que para ele, talvez ele tenha que tomar mais cuidado. Eu brinco às vezes, falo, poxa, uma pessoa que vai procurar academia, a gente tem um grande problema, às vezes, é de passar esse paciente para outro profissional. Então, exemplo, estou fazendo fisioterapia, mas agora ele pode fazer atividade física. Então, vamos encaminhar para um profissional de educação física. Mas aí entra outra questão. Qual é o profissional da educação física que está preparado para trabalhar com essa criança? Perfeito. Porque eu não posso pegar essa criança como num box de crossfit e jogar lá no meio de todo mundo e vamos que vamos. Né? Mas não só ele. Mas muitas vezes você, por exemplo, você chega lá, matriculei na academia, você é típico, matriculou na academia, cada um fazer crossfit e te bota com um monte de outras pessoas, sabendo que você não está preparado para aquilo. Então, assim, a gente tem que respeitar o processo de cada um, avaliar, e esses profissionais que estão acompanhando vão ter que conhecer do processo, né? Se inteirar do processo, de como está, fazer a avaliação, a evolução. Então, para todos os profissionais. É tanto para o nutricionista, para o nutrólogo, para o fono, para o físio, para o TO, existe essa evolução. Então, eu posso fazer TO pro resto da vida? É claro que vai chegar um momento que vai falar assim, poxa, não preciso mais de TO para isso. Eu vou precisar da físio? A físio normalmente vai precisar de mais tempo para alterações de tônus e tudo, porque tem coisas, por exemplo, o tônus ele é modulado pelo sistema nervoso central. Então eu vou fazer fisioterapia, eu vou melhorar do tônus? Nunca. Se ele é hipotônico, ele vai ser hipotônico a vida toda. Então isso vai gerar, em alguns momentos, algumas dificuldades. Eu vou poder melhorar, só que o tratamento de um indivíduo com 20 anos é diferente do tratamento do bebê. Então, que eu estou pensando em neurodesenvolvimento motor. Só que quanto mais rápido acontece esse neurodesenvolvimento motor, melhores são minhas habilidades, melhor vai ser minha memória motora. Isso vai me favorecer lá na frente. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas falando assim, poxa, mas minhas crianças não desenvolvem tanto, eu pego umas crianças com T21, mas eu não consigo desenvolver tanto. Tudo. Aí eu falei, mas você pega a criança com T21 com quantos anos para tratar? Com 3 anos, com 4 anos? Então, o que acontece? Ela já está chegando para você com uma falta de estímulo muito grande. E você tem que recuperar 3 anos. É diferente de você pegar... peguei o Gabriel, o cara que meu amigo tal, me conheceu, e falou, vai nascer tal dia. Eu já acompanho desde o comecinho. Ele já vem sendo estimulado lá de trás. Então, como comparar uma criança que foi adequadamente estimulada durante os 3 primeiros anos de vida com uma criança que começa a tratar com 3 anos? Né? Então, que a mãe e o pai, agora eu acho que eu vou fazer fisioterapia. Entendeu? Então, assim, são coisas completamente diferentes, mas a equipe multiprofissional ela tem que estar muito afinada em relação a isso. Muito alinhada, todo mundo falando a mesma linguagem e outra, todo mundo trabalhando em prol do indivíduo. É igual, entrou no colégio, cara, o profissional que vai trabalhar, o pedagogo que vai trabalhar, tem que estar preparado. Até porque, Felipe,
se não entra até dentro de uma vertente que a gente partilhava ainda há pouco, sobre a questão do profissional, por ele não estar preparado, né? Ele não teve ali um preparo para lidar com seja de qual atipicidade seja nem sei se o termo é esse, mas tenha. Ele não se preparou e pode ser o processo dele também da estimulação, seja em qual for a área, né, técnica, seja ela na fisioterapia, na fono, estimular de forma errada, né? Também tem isso também, né? E numa situação que é o nosso caso, os pais chegam muito fragilizados, outros se colocam, como a gente, né, bem falou, como se vitimizando e tudo mais, e acaba que o profissional, a gente sabe que tem profissionais de excelente qualidade, né, mas também tem profissionais, infelizmente, que não se preparou para isso, e acaba, em vez de progredir, trazer um benefício, até recuperar toda essa dinâmica com mais rapidez, atrasando mais o processo, né? Eu até partindo contigo assim, não vou falar também da onde foi, né? Vou falar só o milagre, não vou falar o nome do santo, mas assim, o Gabriel, num processo inicial dele de fono, acompanhamento de fono, infelizmente teve um acompanhamento exagerado, eu acredito, assim, né? Não houve uma má intenção, mas foi exagerado. Talvez foi até uma falta de conhecimento da profissional com a questão da trissomia 21, né? Então tinha que botar aquelas bandagens lá, né? Eu falo da parte hipotônica, né? E o Down tem muito disso, né? A boquinha aberta, a língua para fora, né? Embora o Gabriel não apresentasse muito isso, mas era necessário, né? O palato muito bem, né? Bem baixo, não era aquele palato tradicional, o arco, né? Normal, né? Então, assim, mas houve um exagero, né? Podemos dizer assim, né? De trazer essa sensibilidade e tudo mais. E, assim, recente, para escovar o dente do Gabriel, uma luta, né? Logicamente, aí entrou profissionais muito, muito bem preparados. E aí a importância de você, de fato, como o Felipe bem colocou aqui, de você buscar esse profissional que é voltado para o público, né? Porque tem um mecânico lá que... Mecânico é mecânica, mas tem um mecânico que entende do diesel e tem um mecânico que entende do álcool, né? Sei lá, cara, né? mas assim, impressionante. Na área da saúde, assim, a gente vive num mundo capitalista e às vezes o cara quer dinheiro e o paciente é o dinheiro dele. Isso. Né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, no próprio médico, eu dou aula na medicina também. Uhum. Então, às vezes eu brinco com as pessoas, pô, estou passando mal no final de semana. Eu falo, cara, eu espero segunda-feira. Porque normalmente no final de semana fica o plantonista. E o plantonista é aquele cara que não é especialista, que ele pega qualquer coisa para ganhar uma grana. Que é o cara que está começando. Nada contra. Sim, entendeu? Mas se você tem um problema mais específico, você vai no plantonista, é aquele médico que você vai. Não colocando todo mundo no mesmo pacote, pelo amor de Deus. Mas assim, é aquele cara que você vai, te passa qualquer coisa e fala, volta daqui a 3 dias se não melhorar. O que ele está querendo dizer para você? Fala, cara, procura o plantão do outro que ele resolve o teu caso. Mas, infelizmente, a gente vê em todas as profissões. Você vai chegar lá num fisioterapeuta, atende T21, atende, atende porque é paciente. Uhum. Mas nada contra a pessoa atender. Mas desde que ela fala, pô, beleza, eu não tenho, né, conhecimento bem disso, então vou estudar, vou me preparar, vou pegar esse paciente, mesmo que eu vá aprendendo junto com ele, mas vou correr atrás, vou estudar. Perfeito. E tem pessoa que só toca serviço. E aí é complicado, eu saio fazendo para ele o que eu aprendi para qualquer um, né? E vai aplicando. Eu brinco às vezes com meus alunos e falo assim, olha, a gente tem que formar e a gente tem a formação de profissionais e a formação de técnico. Uhum. O que é o técnico? É aquele cara que aprende um monte de técnica durante o curso, mas ele não sabe quando aplicar e como diferenciar, porque ele não sabe avaliar. Então, ele não sabe bem anatomia, ele não sabe neuro, ele não sabe desenvolvimento, ele não entende nada disso. Mas o que eu fiz? Eu fiz um curso que eu aprendi a colocar bandagem em criança hipotônica. E aí, estou dando só um exemplo, tá? Para você citou isso. E aí ele pega e ele faz a mesma coisa para todo mundo, mas talvez aquela criança não tenha indicação para aquilo. Não criticando porque eu não conheço o tratamento que ele fez, mas assim, talvez ele não tenha. Então, hoje em dia, a gente tem outras técnicas. Então, a fono, por exemplo, trabalha muito com estimulação transcutânea. Então, tem técnicas específicas. Mas, cara,
não é porque eu trabalho com estimulação transcutânea que aquilo serve para todo mundo e que eu vou trabalhar da mesma forma para todo mundo. Então, assim, a gente sempre fala que a clínica ela é soberana. Então, assim, a avaliação clínica é soberana. Então, eu sempre desconfio de alguém que te atende em 5 minutos, em 10 minutos. Por quê? Porque a avaliação ela é o mais importante do processo. Então, se eu pego o teu filho hoje e avalio ele em 10 minutos para começar a tratar, eu vou tratar o quê? Se eu não sei o que tem. Porque, pô, será que em 10 minutos deu tempo para avaliar o indivíduo como um todo? Entendeu? Então, assim, poxa, a avaliação, principalmente a primeira avaliação e as reavaliações, elas têm que ser muito aprofundadas para eu entender quais são as dificuldades, quais são as deficiências, quais são as comorbidades, o que é mais indicado, o que é contraindicado, se eu tenho algum objetivo que às vezes é um objetivo dos pais e uma expectativa muito grande dos pais e que eu sei que aquele objetivo é muito difícil da gente conseguir, principalmente naquele momento, você tem que chamar para conversar e jogar real, entendeu? Eu já tive pacientes meus em outros cenários que eu já tive que chamar o cara e falar assim, amigo, isso aqui que você está querendo, isso aqui a gente não vai conseguir, entendeu? Então, assim, poxa, era até um paciente que teve uma lesão completa de plexo braquial, Caramba. Ele trabalhava, ele queria voltar a trabalhar com força e tudo, e ele estava sendo tratado há 2 anos, fazendo fisioterapia toda semana para voltar a mexer. Ele falou, pô, tá 2 anos que eu não tenho resultado. Na primeira avaliação, eu falei para ele, ele chorou na minha frente, eu até achei que eu ia apanhar naquele dia, porque era um cara grandão, forte, e eu falei, amigo, você nunca mais vai fazer isso. E aí ele começou a chorar, ele falou, por quê? Eu falei, por causa disso, disso, disso. Mas isso não impede você de fazer outras coisas, de desenvolver outras habilidades, entendeu? Uhum. Então, cara, o que você tem que pensar? Eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho uma deficiência, alguma coisa que me incapacite a fazer isso, mas eu não tenho uma perda completa de função desse membro, só que eu nunca mais vou ter força nele. Então, o que eu vou fazer? E aí, sempre conto essa experiência, esse cara passou a vender crochê, trabalhar com crochê, mudou a vida dele, mudou a profissão. Cara, ficou realizado, é meu amigo até hoje, conversa comigo ainda nas redes sociais e tudo, manda foto, manda aula, tapete para mim, e ficou realizado. Mas assim, o que é importante dessa história? Que houve uma avaliação, um prognóstico e uma avaliação coerente com o que ele consegue, com o que ele não consegue fazer. Então, se o profissional ele não faz essa avaliação, eu posso gerar uma expectativa nessa criança, falsa, nessa família falsa, Nossa. Que depois de 6 meses, 1 ano não se cumpre, gera uma frustração. Ou seja, poxa, não vai dar certo. Nada que vai dar certo. Né? Então, às vezes, o cara fala, vai conseguir. Isso tem que ter um cuidado muito grande também do médico, porque às vezes o médico não é especialista. E o médico fala, não, seu filho não vai fazer isso aqui. E aí gera aquele vai conseguir andar, vai conseguir fazer rápido tudo e não consegue. Ou o contrário também. Né? Nossa, seu filho nunca vai conseguir, porque aqueles caras que são negam tudo, né? Não, teu filho tem T21, ele não vai ter desenvolvimento cognitivo, esquece isso aqui, vai ser assim. Cara, infelizmente acontece. Caramba. Né? Do cara chegar e colocar lá para baixo, falar, não esquece isso aqui, não sei o que, devia ter. Porra. E aí gera aquele negócio e talvez a criança não consiga mesmo. Por quê? Porque ela acha que não vai conseguir. Recebeu um bombardeio lá de... Recebeu um feedback lá atrás que ela fala, pô, se o médico falou que eu não vou conseguir, então eu já tenho isso. E aí, uma outra coisa que a gente estava falando que é extremamente importante também dos pais, a forma como o pai vai lidar com essa criança. Era um ponto que eu ia entrar, mas... Essa orientação... Não, mas pode não, isso era um ponto que eu ia entrar. A importância do papel dos pais nesse diagnóstico. Né? A gente sabe que... E depois até eu vou pedir para que o senhor possa esclarecer como o senhor me esclareceu, porque eu não sabia que existia uma forma de identificar, né, ali a trissomia 21, né, ainda no processo natal, né, aí. E qual a importância dos pais, do papel dos pais nessa questão que o senhor já ia entrando aí, né, que é super importante, né, de poder abraçar e enfim, dar continuidade. Então, a gente vive uma sociedade hoje que tudo a gente até brinca, né? A geração do mimimi. Tudo é uma super proteção dos pais com os filhos, tudo. Cara, eu passo por situações hoje que eu dou aula em faculdade e que é uma situação que é inadmissível para mim, por exemplo, na minha concepção. O pai de um aluno universitário ir lá tirar a satisfação. Por que o meu filho está indo mal? Eu falo, cara, mas peraí, pô, teu filho está na faculdade, já é maior de idade, né? O que o teu pai está fazendo aqui perguntando isso? Mas, cara, se o pai está indo lá na faculdade perguntar como essa criança foi criada, né? Ou seja, como é que ela foi forjada ali como ser humano? Então, é extremamente importante
que essa criança ela seja tratada pelos pais como qualquer outro. Se ela tem outro filho típico, ela tem que ser tratada igual. Ela não tem que ser super valorizada, não, porque não sei o que, é super protegida. Então existe isso, às vezes, uma tendência da mãe super proteger, não sei o que. Só que tudo aquilo que você faz como super proteção, que às vezes é um carinho mesmo, o objetivo não é ruim, mas você tem que pensar, poxa, como é que eu estou preparando esse meu filho para a vida? Perfeito. E na minha ausência, quem vai super proteger ele? Né? Mas isso não só para o filho atípico, mas para o típico também. Se eu dou tudo para o meu filho, como é que ele vai dar valor para as coisas? Perfeito. Se ele teve sempre tudo ali. Isso. Então, um dia eu estava escutando, até foi uma pergunta de uma mãe, foi até para o doutor Zan na época, tudo, falou, mas meu filho chora, meu filho vai no shopping, ele chora, deita no chão, rola, não sei o que lá. E aí o doutor Zan é engraçado, porque às vezes ele não tem muita paciência para isso, que ele é mais antigo. Filtro, né? E ele falou assim, peraí, não existe isso. Ah, não, mas é porque não tem negócio de T21, isso é da criança. A criança, até existe aquele ditado, quem não chora não mama. Então a gente brinca assim, como a criança, né? Tem gente que fala assim, poxa, mas o meu filho só dorme no quarto com os pais. Por quê? Né? Por que ele não dorme sozinho? Ah, porque ele tem medo, ele chora. Aí você chora, o pai vai lá e pega na bota na cama. No outro dia, o que ele aprendeu? Toda vez que eu choro, o papai me pega. Entendeu? Então o que eles falam? Cara, deixa chorar. Vai chorar, não vai morrer. Vai chorar, até no momento que ele vai falar, cara, não adianta chorar, ninguém vai me pegar. E aí você vai lá e fala, será que ele dormiu? Não, ele está lá, bonitinho, olhando para cima, sem chorar, porque ele falou, pô, não adianta chorar, que não vai me pegar. E aí ia para a criança a mesma coisa, até ele falou para essa mãe, se ele estiver chorando muito, não sei o quê, rolando, o que eu faço? Ele falou, sai de perto dele. Só garanta que não tem nenhum lugar para ele bater, para se machucar, tudo, sai de perto, sai andando e finge que não é teu filho. Você vai perceber que quando ele perceber que ele não está mais chamando a atenção do pai, ele vai sem graça levantar, vai te procurar e vai embora. Mas por quê? Se você valoriza aquilo, toda vez ele vai perceber, se eu chorar eu ganho, se eu fizer um escândalo eu tenho isso, se eu fizer não sei o que lá. E a criança ela passa também a se vitimizar e se aproveitar de uma situação, nossa, eu não consigo. Então é mais fácil eu falar que eu não consigo do que eu tentar fazer. Perfeito. Então papai vai me dar aquilo na mão. E aí, mas isso não só para a criança atípica, para o típico também. Então a gente tem que tratar igual. Gabriel está com dificuldade, se vira. Mas ele demora a comer, deixa ele, vai comer no tempo dele, se vira aí. Então, de vez em quando, é claro que você vai dar uma força aqui, uma força aqui, um suporte aqui, mas, pô, você percebeu que ele tem dificuldade? Tá com dificuldade jogando futebolzinho com os amigos. Se você super protege, como é que ele vai ser inserido com os amigos? Né? Porque o pai dele tá ali, não sei o que lá, então... Não, ele vai passar pelas dificuldades com os amigos, talvez por mais dificuldade, se vira. Né? A vida vai te preparar para isso aí. Então, você vai passar por essa dificuldade, você vai passar por bullying, você vai passar por situações. O que eu vou te dar? Fortalece a criança, estimula e tudo, orienta e vida que segue. Tem coisas que às vezes você não vai falar para outra criança, mas você vai chegar no colégio, olha, ele passou por isso que não é agradável, tá aí. Mas vida que segue. Não, entendeu? Para você formar o indivíduo, o ser humano lá na frente, um ser humano forte e preparado para o que vai vir lá na frente. E não aquele indivíduo que é super protegido, pai e a mãe, porque hoje, eu vejo muito claro isso. A gente tem dois tipos de criança e de adolescente, por exemplo, com Down. Aquele adolescente que tem T21, né? E que não é capaz de fazer nada. É tudo assim, só sai com o pai, com a mãe, só faz com o pai, com a mãe. Tudo. E tem o T21 que faz tudo. E você fala, qual é a diferença? Como é que ele foi tratado pelos pais? Entendeu? Ele foi criado e preparado para a vida ou não? Ou seja, ele foi criado para ser o bibelô da mamãe e a mamãe faz tudo, porque existe muitas vezes por causa da mãe. Então, é importante o suporte dos pais também. Suporte terapêutico para a mãe. Como eu vou tratar isso aqui? Eu quero ajudar, mas eu sei que eu não devo ajudar nesse momento. Ele tem que fazer sozinho, ele tem que passar por isso para vivenciar o processo, para se desenvolver. Né? Você tem filho também como eu, às vezes a gente quer dar tudo. Eu quero dar para minha filha o que eu não tive na infância. E às vezes a minha mulher chega para mim e fala, Felipe, não pode, cara. Entendeu? Por mais que a gente não dá, entendeu? Deixa ela querer ter, ela tem que querer ter alguma coisa, ela tem que valorizar as coisas, tudo. Porque se sempre tiver tudo, se sempre é tudo muito fácil, complica. A gente acaba não formando, não preparando esse indivíduo para a vida. Né? É super interessante, Felipe, você colocar como a gente prometeu, tá, gente? Aqui não vai ter filtro. Eu acho que a gente precisa, de fato, conscientizar, né? Não romantizar, né? Seja aqui nesse bloco, né? Nessa questão da trissomia 21, seja do TDAH, qualquer um. A gente precisa
potencializar as nossas crianças e extrair dela o melhor, né, Felipe? Porque, com certeza. Né, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, sim, né? Mas se a gente também, de fato, ficar colocando numa redoma, cara, a gente não vai conseguir extrair dele o que tem de melhor, né? E aí, por falar em extrair melhor, Felipe, na questão, e aí a gente já vai se encaminhando para a reta final aqui, como especialista neuro, né, que você e tem a sua experiência também da parte da fisioterapia, a gente consegue, logicamente, acredito que seja por meio de muita terapia, seja por meio de uma equipe multidisciplinar bem linkada, né, que aí é super importante isso, a gente consegue já ter ali um prognóstico de como aquele ser tem a sua potencialidade. Pô, caraca, aí o Gabriel como é referência. Pô, o Gabriel, ele tem uma facilidade muito grande para, eu vejo lá, montagem de blocos, né? Ele monta, do jeito dele, mas fica intertido ali bastante tempo. Ele gosta muito disso, né? Organizar as coisinhas e tudo mais. A gente consegue, né, pela parte neuro, a gente consegue identificar isso. E como conseguimos identificar isso e o que precisa para a gente ter esse instalo, porque muitas vezes a gente está ofertando algo que talvez avisa também a criança também não tenha um certo interesse. E isso eu acredito, não sei, né? Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija. Mas pode também até atrapalhar o processo de estímulo da criança, sim? Sim. Assim, na verdade, quando a gente fala de estimular, essa criança, na verdade, ela vai ter que ser oportunizada. Ou seja, você vai ter que oportunizar de tudo para ela. Então, por exemplo, modalidade esportiva, né? Alimentação. Eu aprendi nesse tempo também, trabalhando com o T21, por exemplo, que quando a gente fala, por exemplo, fulano de tal não gosta de tal coisa, não gosta de tal alimento, não gosta disso ou daquilo. Como saber se ele gosta ou se ele não gosta? Não é experimentando uma vez, né? Então, assim, essa criança ela tem que experimentar pelo menos de 7 a 10 vezes em situações diferentes. Então, não gosta de cenoura. Beleza, então você não gosta de cenoura crua, não gosta de cozida, não gosta de bolo de cenoura, você não gosta em situações diferentes, várias vezes, em momentos diferentes, ele nunca gostou. Então, realmente, ele não gosta. Mas ele pode não gostar no primeiro momento, por uma versão, por isso ou por aquilo. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma modalidade esportiva, tem que ser oferecido para ele, assim como é nos colégios, para tudo. Tem o vôlei, tem o futebol, tem a natação, judô, tem isso, tem aquilo. Até que vai chegar um momento que, se ele tem várias oportunidades, você vai perceber que ele vai desenvolver mais afinidade com uma coisa ou outra. E ele falou, peraí, ele está gostando mais de natação. Mas por que ele gosta mais de natação? Porque normalmente a gente gosta mais daquilo que a gente consegue ganhar. Então, assim, poxa, eu consigo superar bem isso aqui, então eu tenho mais facilidade. Então, por que a criança gosta de matemática? Porque ela vai resolver, ela tem facilidade para resolver. Aí a criança que não gosta de matemática, talvez tenha sido ensinado para ela de uma forma que tenha sido difícil a compreensão. E aí, consequentemente, ela gera uma aversão. Por quê? Porque ela tenta fazer e não consegue. E ela tenta fazer e não consegue. E ela gera uma aversão àquilo. Aí talvez venha um professor e explique de forma diferente e fala, opa, peraí, agora assim eu já começo a gostar, porque já começa a fazer mais sentido para mim. Então, assim, quanto mais oportunidade essa criança tiver, mais fácil tem de ser percebido isso. E aí ela vai ter potencialidade de desenvolver as suas habilidades, porque todos nós, hoje em dia, tem o filho do Léo, lá do Mano Down, que ele é o Dudu do cavaco, né? Ele toca cavaco, tudo, então ele desenvolveu essa parte da musicalidade. Toca, faz, super feliz, trabalha com isso a vida dele e tal. E, cara, é um cara que se desenvolveu, que tem T21 e que toca, faz show do cavaco, não sei o que lá. E assim, mas como isso foi desenvolvido? Então ele teve oportunidade, ou seja, de testar aquilo ali. Agora, quando você não oferece oportunidade, nossa, eu não vou colocar na natação porque tem T21, é perigoso. Não vou colocar não sei o que lá porque no futebol é violento, os amiguinhos chutam, não sei o que, é perigoso. Não vou colocar nisso. Começa a podar. Você começa a podar, como é que você vai descobrir o potencial daquele indivíduo se você não dá oportunidade para ele? Então, a primeira coisa, assim como a gente faz com o nosso filho, eu tenho outros filhos também que eu falo, tem que colocar. A minha filha vai balé, vai para natação. Eu até falo, brinco assim, natação primeiro.
Porque natação por questão de sobrevivência, né? Um dia você está na casa de um amigo, cai na piscina. Eu até brinco com meus filhos, eu falo assim, você não precisa gostar de nadar, mas eu quero que você saiba que se você cair na piscina, você consegue chegar na beirada sozinho, você sobreviveu. Não gosta de natação, mas já sobrevive, então beleza. Então vai fazer o que você quer. Mas assim, por questão de sobrevivência, faz natação por causa disso. Mas assim, pode ser que ela goste de nadar, mas pode ser que ela goste de vôlei, pode ser que ela goste de... A minha filha, por exemplo... Eu fui estimular e ela falou assim, pai, eu quero participar de uma peneira do Fluminense que vai ter e tal, eu levei. Mas eu já tinha assistido o jogo dela e ela não joga bem, sabe? E eu falava para ela, falei, Maria, vamos procurar outra coisa, que você não vai no vôlei, não vai passar na peneira. Maria, um abraço, Maria. E tal, não foi legal. Mas aí um dia eu estava conversando com ela entrou no futevôlei, eu falei, futevôlei você vai bem, cara. Entendeu? E assim, porque assim a gente consegue perceber, mas eu falei na cara dela, falei, o futebol vai bem. Ela então eu tenho mais facilidade. Eu falei, então, talvez seja isso. Então, assim, mas não tem uma regra, não tem como descobrir. Mas às vezes, quando você vai acompanhando sem querer romantizar, né, e ver assim, para essa parte que eu sempre gostei muito de esporte, e eu consigo perceber, eu falei, cara, você tem facilidade com isso aqui. Isso aqui você tem mais dificuldade. Então, por que você não vai para o que é mais fácil? Mas ela ainda está numa fase assim de muito do oba-oba, mais influência faço mais do que as amigas querem, do que não gosta muito daquilo, né? Mas a gente tem muito isso. Mas se você oportuniza isso para a criança, se ela for do esporte, ela vai escolher o esporte. Se ela for do estudo, ela vai para uma área mais específica, desde que ela conheça. Então a gente tem que oferecer de tudo. E hoje em dia é engraçado, até um certo tempo atrás, a gente tinha preconceito, né? Não, nosso filho tem que estudar, não pode jogar videogame. E hoje tem gente que vive de videogame. Caramba! Né? Então a gente tem que abrir a cabeça um pouco mais, falar, beleza, você não pode passar o dia inteiro jogando videogame, mas pô, você tem habilidade para isso, tudo bem, é só dosar o tempo que você fica, porque eu tenho meu tempo de tela, mas eu tenho tempo também para desenvolver minhas habilidades motoras, eu não posso só isso, né? Então você tem que mesclar isso aí, mas tem gente que se dá muito bem com isso, então é abrir toda, eu acho que o pai ele tem que, não só o pai de ter 21, mas nós pais, né, porque saber que as profissões hoje são diferentes das profissões que a gente tinha lá atrás. Sim. As possibilidades hoje são diferentes. Hoje tem filho no YouTube ganhando mais dinheiro do que o pai trabalhando. Né? Então a gente tem que perceber, poxa, às vezes ele tem talento para isso, às vezes o cara gosta disso, às vezes hoje para você ser artista você não tem que ir para uma grande emissora, basta você abrir o teu canal, se você tiver talento, você vai para frente. Então assim, oportunizar e fala assim, cara, vai lá, mete a cara, não sei o quê. Né? Se não der certo, a gente está aqui, te apoia e vamos tentar outra coisa, vamos tentar. E vai, importante. Cara. Assim como qualquer indivíduo, né? Independente se ele é ter 21 ou não. 21 ou não, importante. E assim, para finalizar aqui, Felipe, eu queria que você deixasse aí três pontos, assim, ou até mesmo uma mensagem para os pais, né? Receber o diagnóstico que, né, uma morfológica, recebeu ali o diagnóstico que o filho tem a trissomia 21, ou, como no meu caso que eu partilhei contigo, só foi mesmo na hora e agora, vamos embora, né? Eu queria que você deixasse, primeiro, 3 pontos de orientação, assim, porque o pai fica perdido, né? 3 pontos de orientação, que você pudesse, dentro de elencar, assim, dentro de uma relação, 3 pontos assim que você fala, ó, faça isso primeiro, assim, de 3 pontos, né? Na ordem de 3. O que seria? Então vamos lá. Para os pais que receberam o diagnóstico do filho, né? Assim, a primeira coisa, procurar estudar e procurar profissionais que sejam referência no assunto, que te deem a orientação correta. O teu filho ele pode ter, aquilo que a gente estava falando, ele pode desenvolver cardiopatia, pode não desenvolver, mas existe uma chance. Que tipo de cardiopatia se desenvolve? Que tipo de tratamento que é mais adequado para o meu filho? Ele vai ter uma alteração de tônus, pode ser uma alteração mais significativa ou menos significativa. Como é que ele vai se comportar com isso? Como é que vai ser a marcha dele? Quais são os tipos de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor esperados para ele? Porque tem coisas que são esperadas. Então, se eu já espero para alguma coisa e consigo prever alguma coisa, eu consigo me antecipar em algumas coisas e, consequentemente, favorecer o desenvolvimento. Apesar do que vai vir pela frente, eu consigo favorecer esse desenvolvimento. Mas, principalmente, saber o que eu posso, mas eu sempre falo até para meus alunos, saber o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. Então, assim, tem alguns protocolos de atendimento clínico desses indivíduos e que têm que ser seguidos. Então, por exemplo, a criança com T21,
falei para você, ela tem uma tendência de nascer com mais genesia de corpo caloso. Então, isso vai gerar tanto dificuldades cognitivas quanto motoras, mais em uns indivíduos, menos em outros. A gente não sabe mensurar quem vai ter comprometimento maior, mas existe isso aí. Isso vai alterar também a parte da fala, né? Então, comunicação verbal, tem algumas crianças que vão conseguir verbalizar antes, tem outras crianças que não, mas a gente tem que entender todo esse processo. Mas no próprio desenvolvimento motor, também de músculo esquelético, a gente tem que saber que ela tem uma alteração de tônus, ela vai ter uma hipermobilidade, ela vai ter maior flexibilidade, mas ao mesmo tempo tem algumas estruturas que não são bem formadas. Então, uma criança muito nova, ela não pode sair dando cambalhota, porque a gente tem uma alteração entre a primeira e a segunda vértebra cervicais, onde a gente não vai ter uma articulação atlantoaxial bem formada, então ela vai ser mais folgada. Então, esse movimento de flexão muito grande da cabeça com o peso do corpo podem fazer uma fratura de processo odontoide do áxis e gerar uma complicação bastante séria. Então, a gente espera um pouco mais, acompanha um pouco mais com o raio-x e vai acompanhando o fisioterapeuta, vai pedir isso. A partir do momento que você tem um médico que é especialista, que entende o processo, um fisioterapeuta, ele vai falar, olha, a gente vai ter que acompanhar, vai ter que evitar esse movimento. Por quê? Porque a criança naturalmente vai querer fazer junto com as outras. Então, olha, vai ter que evitar isso por enquanto, vai ter que tratar isso aqui, evita pula-pula, evita cambalhota, até uma certa fase. Vacina, que é uma coisa muito... Nossa, mas meu filho pode vacinar? Pode, mas tem que saber que o sistema imunológico dele é mais suprimido, né? Ou seja, ele vai ter uma certa imunossupressão, não é uma imunodeficiência, mas uma imunossupressão. Então, o que vai acontecer? Ele pode tomar todas as vacinas? Pode, mas ele não vai tomar todas as vacinas juntas, como a gente faz com as crianças no calendário. Chega lá num posto, toma as 3, 4, tudo de uma vez só. Você vai ter que explicar no posto, falar assim, olha, peraí, mas toma tudo de uma vez só. Não, ele vai tomar uma hoje, a outra na outra semana, a outra na outra semana. Por quê? Porque o sistema imunológico dele precisa de um tempo maior para ver isso. Então tem gente que fala, não pode tomar vacina. Pode, deve tomar vacina. Só que ele tem que intervalar. O médico, o pediatra dele, se for especialista, vai dar essa orientação para ele. Então, doutor, eu fiz muito errado, viu, cara? Porque o Gabriel, coitado do Gabriel, tomou-lhe de forma normal. E a resposta, às vezes, pode ser melhor ou pior, entendeu? Mas por falta de orientação. Sim. Mas, normalmente, assim, não é que ele vai responder mal, é que aumenta a chance dele responder mal. Tem algum efeito colateral, né? Sim, isso vai ser potencializado. Então, assim, poxa, vai tomar, em vez de tomar as 3 num dia só, toma uma agora. Porque tem crianças que vão responder de uma forma, tem crianças que vão responder de outra. Então, você pode dar as 3 e tudo bem, né? Você pode dar as 3 e, poxa, foi muito ruim para ele essa experiência. Então, o que é o ideal? Dá um tempo maior. Cada criança vai responder de uma forma diferente. Então, veio vacina para Covid. Vacina ou não vacina? Vacina. Só que não vai vacinar no calendário já vacinal junto com outras coisas. Dá só aquela. Aí, na outra semana, dá outra. Dá um espaço para dar uma resposta imunológica. Como eu tenho uma resposta imunológica diferente, o que você vai ter que fazer? Dar aquele estímulo para o organismo e dar uma resposta para ele. E aí? Beleza? Okay. Tá tudo ok? Vamos para outra? Né? Não é como o outro que você bombardeia e tá tudo certo. Fez uma febre, mas a vida que segue porque a resposta dele vai ser mais rápida. Então, se o médico conhece, se o profissional que acompanha conhece, os pais têm que ter essa orientação, entendeu? E a partir do momento que o pai é orientado, os pais estão bem orientados, bem educados em relação a isso, eles acabam não cometendo alguns erros que podem gerar algumas complicações lá no Então, essa no primeira das 3 linkadas, a primeira é: pai recebeu o diagnóstico, mergulhe a fundo no que? Estuda. Vai estudar. Vai estudar, vai entender. Sem preguiça, vai estudar e entender, até para você não cair naquelas coisas de faz isso aqui porque no meu vizinho deu certo, faz isso aqui, escutar aquele negócio de parente, aquela tia que chega, nossa, não sei o que lá, a vovó que vem com a receita, faz isso que dá certo, e criando expectativa e criando coisa. E tem gente também que joga para baixo. Não, hoje em dia tem muita coisa científica, você pesquisa, tá. A partir do momento que você entendeu, beleza, agora eu já conheço um pouquinho. Quando você começa a estudar, você começa a perceber que algumas pessoas são referências em alguns pontos. A gente tem a doutora Mônica, trabalha aqui no Rio, né, lá em Caxias, que ela é fisioterapeuta especializada em T21. Isso. Então, poxa, se eu pego uma abraço, pessoa, doutora Mônica, viu? Um abraço para ela. Se eu pego uma fisioterapeuta que trabalha com isso aqui no Rio,
Poxa, se ela atende só criança com T21, ela está com prática nisso. Ela sabe que pode, que não pode e tal. Muito melhor do que talvez eu leve naquela clínica que meu filho seja o único com T21. Nada contra também. Sim. Mas será que aquele profissional que atende só o meu filho com T21, ele tem a mesma prática do que o outro que atende? A qualificação dele é a mesma? Então você se cerca de profissionais que são especialistas naquilo, que tem uma vivência maior naquilo, que vão poder te preparar. E esses próprios profissionais, a partir do momento que eles são mais especialistas naquilo, eles vão ter uma rede de outros profissionais, de médicos especialistas naquilo, de fono que trabalha com eles, de TO que trabalha com eles, para poder te dar uma orientação. E aí, a partir do momento que a família é bem orientada e bem amparada, tem tudo para o desenvolvimento da criança ser legal. É igual que a gente está falando do colégio. Às vezes a gente pensa, não, nossa, meu filho, vamos trocar de colégio, vamos trocar e tudo. Aí, de repente, você escuta, né, de uma pessoa uma coisa diferente. Fala assim, poxa, não troca não, porque você está cortando todos os vínculos afetivos para ele que talvez sejam mais importantes do que o próprio cognitivo, porque ele vai conseguir no tempo dele depois. Cada um tem o seu tempo. Isso. Então, a partir do momento que você vai recebendo boas orientações, você vai, peraí, eu acho que é mais ou menos isso mesmo, isso aqui vai ser melhor para ele, né? E esses frutos eles vão ser colhidos lá na frente. Perfeito. Então, estudar sem preguiça, acercar-se de profissionais qualificados para a especialidade, né, e a necessidade do seu filho, né? E o terceiro, qual que seria linkado? Respeitar o tempo da criança. Assim, independente e nunca tratar ela como se ela fosse... mas meu filho tem dificuldade, então meu filho não pode isso, meu filho não pode aquilo. Não, teu filho pode tudo. Só que ele vai ter que respeitar as limitações dele. Assim como qualquer indivíduo tem que... A gente tem os nossos limites, essa criança pode ter os limites, não, mas meu filho pode tudo, ele vai ser inserido no ambiente normal, tudo, e a gente não existir uma super proteção desse indivíduo, sabe? Você tratar ele igual, ele vai sofrer, vai ter mais dificuldade, assim como qualquer indivíduo que tem mais dificuldade de uma coisa, mas não é por causa daquilo que eu vou super proteger. Eu tenho dificuldade para aprender, faz 2 vezes, faz 3 vezes, faz 4 vezes, e respeitar, e tratar o indivíduo como indivíduo, não como T21. Né? Não, nossa, mas não interessa, tem 21. É o Gabriel, não é a criança com T21. É o Gabriel, um ser humano, um indivíduo. Ponto. E esse indivíduo aqui, ele tem potencialidades, ele tem pontos positivos, ele tem pontos negativos, ele vai ter dificuldade com uma coisa, ele vai ter facilidade com outra. E o que ele tem de potencialidade? Onde que a gente pode explorar essa potencialidade? E ponto. Né? Porque assim, são características. Eu brinco às vezes, eu falo, poxa, tem aluno meu que está na faculdade e que eu falo, meu Deus, como é que esse cara chegou aqui? Né? E assim, e aí outras pessoas, porque tem T21, tem o fenótipo, né? E aí tem aquele rótulo, não vai conseguir. Mas na verdade eu vejo outros alunos que não tem rótulo nenhum, fenótipo nenhum, que você fala, caramba, como é que esse cara chegou aqui? Entendeu? Então assim, infelizmente a gente tem isso, tem o fenótipo, né? Esse fenótipo gera preconceito por ignorância da sociedade, que eu acho que o trabalho de vocês é lindo aqui, porque é claro que na maioria das vezes o gatilho é quase sempre essa, né? Eu tenho um filho, putz, e agora? O que eu vou fazer? Vou estudar e tal. Então, a gente vê, por exemplo, os podcasts, os canais de comunicação e tudo, envolvem muitos familiares. Né? Mas é muito importante que a sociedade, independente de quem tem algum familiar com T21, que se intere do assunto para saber que não é só o T21. Hoje a gente tem o TEA, o TDAH, tem vários outros diagnósticos e que vêm sendo dados de forma indiscriminada por médicos que não são capacitados, não são especialistas e que saem dando diagnóstico. Nossa, é hiperativo. Nossa, tem TEA. Nossa, tem TDAH. E quando você para observar, poxa, será que tem mesmo? Então, o diagnóstico é dado como se fosse uma muleta, sabe? Então, meu filho não consegue isso. Não, então tem TEA. Tá. Então é isso, é tudo certo, não, sabe? Então esse é o principal caminho, sabe? Você estudar bastante, você procurar uma rede de apoio de profissionais especializados e, principalmente, não superproteger, oportunizar o teu filho, dar todas as oportunidades possíveis, sabendo as limitações que ele pode ter, as dificuldades que ele pode ter, mas vida para frente. Que segue. Perfeito, gente. Então aqui a gente vai encerrando, né, esse nosso episódio voltado aí para a Trissomia 21. Foi um prazer, Felipe, assim, de todo o coração mesmo, obrigado pelo teu sim. De pronto você aceitou, né? E assim, obrigado pela partilha do teu conhecimento conosco, né? A casa está aberta, tá? A hora que você quiser, o dia que você quiser. Só, Bruno, vamos
tirar um bate-papo lá, a casa está aberta para você. Desejo assim, sucesso na tua caminhada. Eu sei que você é um cara que, pela referência da doutora Mônica, né? Percebe-se, né, que você é um cara mergulhado, empenhado e super compromissado com o que faz. Isso é super importante. O Felipe tem um canal também, né, dele. A gente vai deixar na descrição, né, desse vídeo, né, para que vocês também possam acompanhar, e lá certamente vocês vão esclarecer outras dúvidas também, neuro, né, fisioterapia, enfim, né, eu acredito que tenha bastante coisa lá, bastante conteúdo. E, gente, fica aqui o meu abraço, até a próxima, que Deus abençoe, e é isso, força e fé, vamos que vamos, tá? Um forte abraço, Deus abençoe. Quer deixar alguma mensagem, alguma palavrinha pro pessoal? Não, só isso, só agradecer aí, é isso aí. Obrigado. Tá bom, obrigado, gente, um abraço.